Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês nesse projeto da AGU, treinando aqui aquecimento por questões. Já já esse concurso da AGU estará aí nos nossos desejos mais próximos, não é verdade? Aliás, ele já está, daqui a pouco ele deve estar sendo lançado para vocês. Eu sou a professora Lídia Marangon, sou professora de Direito Processual Civil no Gran Cursos Online, eu sou defensora pública do Distrito Federal e aqui dentro do Gran Cursos Online eu também sou coordenadora de uma das áreas da carreira jurídica, que é a Defensoria Pública. E sempre participo nesses projetos da AGU, das procuradorias, então é muito gratificante estar aqui com vocês nessa pré-preparação, vamos dizer assim, já que a gente ainda não tem o edital, mas que em breve ele vai ser lançado. E é assim mesmo, a gente tem que começar a estudar com muita antecedência para que quando esse edital seja lançado, vocês já estejam aí, como diz o ditado, na ponta dos cascos, muito fortes, muito selecionados aí com relação aos demais candidatos, no sentido de estarem em avançados na preparação de vocês, tá bom? Para quem não me conhece, eu vou deixar aqui as redes sociais, @prof.lidiamarangon ou @asdefensoras. Para quem já me conhece, seja bem-vindo mais uma vez. Vou dar um bom dia aqui para vocês todos no chat que eu estou acompanhando. Fabrício, Emanuel, tá certo? Matheus, sejam todos vocês muito bem-vindos. É muito gratificante ter a companhia de vocês. E eu vou começar a nossa aula fazendo um esclarecimento. Pessoal, nosso último concurso da AGU já tem bastante tempo, né? Se não me engano, foi em 2015, o último que nós tivemos. Então, as questões de direito processual civil das últimas provas da AGU praticamente são questões que não são aproveitáveis. Por quê? Porque a gente teve o último concurso lançado justamente naquele exato momento em que o novo Código de Processo Civil também estava sendo lançado. Então, muitas das questões das provas anteriores já estão desatualizadas. Então, o que eu faço e recomendo a vocês? Eu acredito que vocês precisam se pautar por provas, resolução de questão de provas mais recentes. E, claro que vocês não vão encontrar provas da AGU recentes, mas é possível que vocês tenham aí um norte com base em carreiras semelhantes, tá? Com carreiras próximas à carreira de vocês. E... professora, eu não sei se a banca vai ser a mesma do concurso passado, como é que eu faço? Olha, eu vou ser bem sincera com vocês. Quando eu estava me preparando para concursos públicos, eu não selecionava muito a banca, não. Eu sempre, obviamente, que você tem que dar uma ênfase maior à banca para o qual você está se dedicando, mas é importante você estar preparado para tudo, tá? Todas as bancas, cada uma delas tem um viés diferenciado? Tem. Mas o que importa para mim, Lídia, era o conteúdo, era eu estar afiada com relação ao conteúdo. Então eu fazia tudo quanto era questão que aparecia na minha frente, que era possível de estar ali na previsão do meu examinador, eu fazia. Então eu sugiro que pelo menos nesse início aí, antes que o edital de vocês saia, façam muitas questões de outras bancas também, tá certo? Então a Deildo tá aí, ó, vamos lá, né? Vamos lá, então? Então, eu fiz isso, separei algumas questões que a gente pode aproveitar dos últimos concursos da AGU, mas também de outras carreiras próximas à carreira que vocês estão buscando, tá bom? Vamos focar bastante e descobrir aí o que os examinadores mais atuais e mais recentes têm cobrado nas provas de Direito Processual Civil. Vamos começar, então? Vamos lá, olha só. Aqui eu trouxe a primeira questão, é justamente do concurso da AGU, porque essa aqui ainda há a possibilidade da gente trabalhar e é um tema que vem ainda sendo cobrado. Então, vamos lá. Acerca da execução no processo civil, julgue o seguinte item conforme jurisprudência do STJ. Pessoal, deve haver condenação em honorários advocatícios na chamada execução invertida. Esse tema aqui, embora tenha caído na AGU em 2015, ele ainda é muito cobrado, tá? Então, execução invertida é um tema bastante cobrado, de obrigação de pequeno valor determinada em decisão judicial, situação em que há o cumprimento espontâneo e a apresentação de cálculo pelo ente público, devedor e posterior concordância do credor. Então, vamos trabalhar aqui
Primeiramente, o que é essa execução invertida? Pode ser que muitos de vocês nunca tenham ouvido falar nesse tema. E é preciso ir preparado para a prova da AGU sabendo isso, tá bom? Então vamos lá. Olha só, trouxe aqui para vocês, antes da gente responder as perguntas, né, as questões, vamos trabalhar então uma parte que é importante tanto do CPC como da jurisprudência. Vamos lá. Como se dá o cumprimento de sentença, né, de quantia certa contra a fazenda pública? Então, a primeira observação é que esse cumprimento de sentença, ele deve ser iniciado através de um pedido, né, do credor. Então, é por iniciativa do credor, tudo bem? Então, cumprimento de sentença, quando estamos falando de cumprimento de sentença contra a fazenda pública, a gente tem que ter aqui uma iniciativa do credor, tá? Não vamos dar início a esse cumprimento de sentença de ofício pelo juiz. O juiz, ele fica inerte ali, então, aguardando que o credor, que tem ali um título em suas mãos, que ele dê início ao cumprimento de sentença para exigir o cumprimento daquele pagamento de quantia certa pela fazenda pública, tá? Então, a primeira observação que vocês precisam conhecer aqui. Aí nós temos o artigo 534 do Código de Processo Civil, que diz o seguinte: no cumprimento de sentença que impuser à fazenda pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará um demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, contendo, e aqui nós temos os requisitos que o credor deve trazer no seu cumprimento de sentença, na sua petição, que requer ali o início desse cumprimento de sentença contra a fazenda pública. Mas é importante, olha só, até coloquei em vermelho, que é dever do credor trazer esse demonstrativo atualizado e discriminado do seu cálculo, tá certo? Então, existe ali um título, provavelmente esse título já passou por uma liquidação, já é um título líquido, certo e exigível, título executivo judicial. Então, o credor, ele quer dar início ao cumprimento de sentença contra a fazenda pública? Quer. Então, ele vai ter que trazer um cálculo atualizado e discriminado, tá certo? Um demonstrativo. E nessa petição, ele vai ter que trazer também o nome completo, o número de inscrição do CPF ou CNPJ do exequente, o índice de correção monetária adotado, os juros, respectivas taxas, termo inicial, termo final dos juros e correção monetária, periodicidade da capitalização de juros, se for o caso, e eventuais especificações aqui dos descontos obrigatórios realizados. Todos esses dados servem para quê? Para demonstrar como que aquele exequente chegou até aquele cálculo, mas também para permitir eventual impugnação por parte do executado, que aqui no nosso estudo é a fazenda pública, tá certo? Então essa é a primeira observação que eu tenho a fazer com vocês. Aí eu digo o seguinte, eu pergunto a vocês, e se o credor não conseguir apresentar o demonstrativo de crédito, o que vai acontecer? Como assim, professor? Como é que o credor não consegue apresentar o demonstrativo de crédito? Pessoal, muitas das vezes nós estamos aí diante de credores que são vulneráveis, credores às vezes hipossuficientes, vulneráveis até mesmo não no sentido apenas econômico, mas também no sentido jurídico. Então, por mais das vezes, quando acontece de o credor ter um título executivo judicial nas mãos e ele busca um cumprimento de sentença, em muitas situações ele não consegue sequer apresentar esse demonstrativo atualizado e discriminado do seu crédito. E nesses casos, nós já temos inclusive um enunciado, que é o enunciado 129 do FONAGEF, dos Juizados Especiais Federais, que diz assim, nos Juizados Especiais Federais é possível que o juiz determine que o executado apresente os cálculos de liquidação, justamente baseado nessa vulnerabilidade ou nessa hipossuficiência, tá? Em relação que o credor pode apresentar para essa dificuldade aqui. Então, o que acontece? Nesses casos, o juiz faz o quê? Uma inversão nessa obrigatoriedade de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, ou seja, aqui a gente está diante de uma execução invertida. A obrigação é minha, credor, mas há situações em que pode haver a inversão. Então, isso que é o que a gente chama
de execução invertida, tá? Então, se o credor não conseguir apresentar o demonstrativo de crédito, pode haver o que a gente chama de execução invertida, que é o fato de o executado apresentar os cálculos, tudo bem? Isso é o que a gente chama e tem já sido admitido no âmbito dos juizados especiais, tá certo? E aí eu pergunto a vocês, olha, lá no 534 está falando que é o credor que tem que apresentar esses cálculos. É então constitucional fazer essa execução invertida, determinar que o executado, no caso a Fazenda Pública, apresente esses cálculos? Essa questão é constitucional? E aí, olha só, aqui nós já temos um entendimento de que esse tipo de inversão é constitucional, inclusive o STF em plenário já decidiu dessa forma e disse assim, não ofende a ordem constitucional determinação judicial de que a União proceda aos cálculos e apresente os documentos relativos à execução dos processos em tramitação nos juizados especiais cíveis federais, ressalvada a possibilidade de o exequente postular a nomeação de um perito. Aqui, no caso, a União ajuizou uma ADPF para questionar as decisões dos juizados especiais federais localizados lá no Rio de Janeiro, que estavam impondo à Fazenda Pública esse dever de ela própria, né, a Fazenda, apresentar os cálculos e inverter ali essa responsabilidade. E aí, nessa ADPF, saiu esse julgado aqui importante, tá certo? Decidido pelo plenário do STF, no sentido de que ela é, sim, algo constitucional, tudo bem? Aí eu pergunto a vocês, bom dia, Aline, tudo bom? Olha só, cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios? Cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no caso de o credor simplesmente, no caso em que o credor simplesmente anue com os cálculos apresentados em execução invertida? Olha só aqui um julgado importante, pessoal. Aqui já no âmbito do STJ, tá? Primeira turma do STJ, segunda turma, ó, a gente teve já julgado nesse mesmo sentido da segunda turma e da primeira turma do STJ. Olha só, não cabe a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios no caso em que o credor simplesmente anue com os cálculos apresentados em execução invertida, ainda que se trate de hipótese de pagamento mediante requisição de pequeno valor. É certo que o STJ possui entendimento de ser cabível a fixação de verba honorária nas execuções contra a Fazenda. Então, a regra é o cabimento, sim, da fixação de honorários, né, nas execuções contra a Fazenda, ainda que não embargadas, quando o pagamento da obrigação for feito mediante RPV. Entretanto, a jurisprudência ressalvou que nos casos de execução invertida, a apresentação espontânea dos cálculos após o trânsito em julgado do processo de conhecimento na fase de liquidação, com o reconhecimento da dívida, afasta a condenação em honorários advocatícios. Entenderam? Então aqui, percebam, a Fazenda Pública já se antecipou, já fez a apresentação dos cálculos, o exequente apenas anuiu, não discordou dos cálculos. Então, por que condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios se ela sequer demonstrou qualquer tipo de resistência e também não houve impugnação por parte do credor com relação aos cálculos apresentados? Compreenderam? Então, nesse caso da execução invertida, o STJ tem entendimento no sentido de que, se ela já apresenta os cálculos e o credor apenas anui com esses cálculos, não há um motivo para a condenação da Fazenda em relação aos honorários advocatícios, tá bom? Agora vamos voltar lá na questão para resolvê-la, já que agora vocês sabem muita coisa a respeito desse tema. Deve haver a condenação em honorários advocatícios na chamada execução invertida de obrigação de pequeno valor determinada em decisão judicial, situação em que há cumprimento espontâneo e apresentação de cálculo pelo ente público devedor e posterior concordância do credor.
tem essa condenação em honorários advocatícios, quando tudo isso aqui acontece, ou seja, quando nós estamos aí diante de uma obrigação de pequeno valor, há o cumprimento espontâneo e apresentação de cálculo espontâneo pelo devedor, que é o ente público, e concordância do credor? Não, nós vimos que o STJ possui entendimento de que nessa situação não vai haver a fixação de honorários advocatícios. Tudo bem, pessoal? Conseguiram compreender o que é a execução invertida e a situação da não exigência aí da fixação de honorários advocatícios? Maravilha! Vamos continuar então para a nossa próxima questão. Vamos lá. Questão número 2, aqui já é de procurador do Estado, tá? Lembrando que eu falei para vocês no iniciozinho da nossa aula, quem não pegou o iniciozinho, vou trazer questões de outras carreiras, porque lá na AGU as últimas provas são muito antigas e várias estão ainda redigidas com base no CPC de 1973, tá certo? A gente vai ter que estudar por outras carreiras também. Vamos lá. De acordo com o Código de Processo Civil, após intimada na pessoa do seu representante judicial, do cumprimento de sentença que impuser o dever de pagar a quantia certa, será lícito à Fazenda Pública impugnar a execução sob a alegação de que durante a fase do conhecimento ocorreu aí ele traz aqui as hipóteses, não é verdade? Então vamos lá. Antes de responder, vamos trabalhar o tema, tá? Olha só o que diz o artigo 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa do seu representante judicial. Como? Por carga, remessa ou meio eletrônico, porque aqui a gente tem uma intimação de natureza, o quê? Pessoal, tá certo? Então tem que ser por carga, remessa dos autos. Quando a gente tem ali um processo físico ou eletrônico, né? Remete os autos físicos, remete os autos eletrônicos pelo PJE, ou por meio eletrônico, como eu acabei de dizer. Para querendo no prazo de 30 dias, tá? A impugnação apresentada pela Fazenda Pública no prazo de 30 dias e onde? Nos próprios autos. E ela vai poder impugnar a execução, podendo arguir o quê, pessoal? Vejam bem. Aqui a gente vai poder arguir como representante da Fazenda Pública, falta ou nulidade da citação na fase de conhecimento, o processo ocorreu a revelia. Então, percebam que esse inciso 1 é aquela circunstância em que a Fazenda Pública visa o quê? Quando ela alega que há um defeito gravíssimo na citação na fase de conhecimento, o que a Fazenda Pública está buscando? Está buscando a desconstituição do título judicial. Ela está dizendo assim, olha, na fase de conhecimento, a citação tem um vício gravíssimo. Ou não houve citação, ou ela foi feita de modo nulo, tá certo? Então, ali a gente tem o que a gente chama de vício transrescisório, inclusive. Porque mesmo que já tenha passado o prazo da ação rescisória, defeito de citação é um defeito extremamente grave, posso até arriscar em dizer que é um dos mais graves defeitos do processo civil. Tanto é que é possível o ajuizamento de uma ação chamada querela nullitatis, mesmo depois de finalizado o prazo para a ação rescisória, aquele prazo de 2 anos, porque a gente chama esse defeito de defeito ou vício transrescisório, tá bom? Percebam que aqui a gente fala de nulidade da citação na fase de conhecimento. Então, a Fazenda Pública não está alegando uma falta ou nulidade de citação no cumprimento de sentença, não, tá? É lá atrás, antes mesmo da formação do título. Já os outros incisos, ilegitimidade da parte, aqui ela pode alegar a ilegitimidade da parte, mas com relação ao procedimento do cumprimento de sentença. Não é mais uma alegação de ilegitimidade da parte no processo de conhecimento, porque aquilo lá já precluiu, tá certo? Do inciso 2, nós temos uma alegação de ilegitimidade no cumprimento de sentença. Ela está dizendo que ela é ilegítima, tá bom? Para figurar ali naquele polo passivo do cumprimento de sentença. 3. Também pode ser alegado inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Ou seja, aqui a gente está falando que aquele título não possui os requisitos legais, os requisitos necessários ao ensejo, a dar início ao cumprimento de sentença.
falta de liquidez, falta de exigibilidade, tá certo? O título para ser executado, ele precisa ser líquido, certo e exigível. Lembram desses requisitos? 4, excesso de execução ou acumulação indevida de execuções. Então, aqui a fazenda está alegando que o exequente está cobrando em excesso. Lembrando que, havendo aqui alegação de excesso de execução, a fazenda pública tem que demonstrar qual é o excesso, trazendo também um cálculo discriminado aí desse excesso, tá bom? 5, incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução. Percebam, aqui também é uma alegação que diz respeito não mais ao processo de conhecimento, mas sim à execução em si, ao cumprimento de sentença, tudo bem? E 6, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como por exemplo, pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que esses fatos aqui sejam supervenientes ao trânsito em julgado da sentença, ou seja, sejam posteriores à formação daquele título executivo judicial. Então, a Fazenda Pública, por exemplo, no cumprimento de sentença e na sua impugnação, pode dizer: esse título já foi pago, então tá aqui, esse pagamento ocorreu tal data, ou seja, aqui a gente tem uma alegação de cumprimento, né, já adequado da obrigação. Ou foi feita uma transação uma novação entre nós, Fazenda Pública, e o exequente, após a formação do título. Então, tudo isso aqui pode ser alegado em sede de impugnação, tá bom? Agora vamos voltar a resolver a nossa questão. De acordo com o Código de Processo Civil, após intimada na pessoa do seu representante judicial do cumprimento de sentença que impuser o dever de pagar quantia certa, será lícito à Fazenda Pública impugnar a execução sob a alegação de que, durante a fase de conhecimento, qual daquelas alegações se refere à fase de conhecimento? Novação, prescrição, compensação, transação ou nulidade de citação? Nulidade de citação. Aquele inciso 1 é o único ali que vai se referir à fase de conhecimento. Esses outros argumentos podem ser trazidos na impugnação da Fazenda? Sim, mas esses argumentos são argumentos que a Fazenda Pública alega e eles surgiram após a formação do título, ou seja, após o trânsito em julgado da sentença que formou aquele título que está sendo executado contra a Fazenda Pública. E não uma alegação de inovação, transação ou de prescrição acontecido lá na fase de conhecimento. Compreenderam a diferença, pessoal? Bacana. Então, gabarito aqui da nossa questão, letra E, tá? Gabarito, letra E. Vamos passar para a questão número 3. AGU. Julgue o item a seguir referente à jurisdição e competência no processo civil. A Justiça Federal é competente para julgar demanda proposta em face da União com o objetivo de ver reconhecido o direito da parte de receber pensão por morte do suposto companheiro servidor público federal, mesmo que, para a análise do pedido, seja necessário enfrentar questão prejudicial referente à existência da união estável, ainda que apreciada pela Justiça, ainda não apreciada pela Justiça Estadual. Aqui era uma controvérsia que existia da seguinte forma: eu vou buscar aí um benefício no INSS, tudo bem, competência da Justiça Federal, mas para eu ter o reconhecimento desse benefício, eu preciso reconhecer a união estável que eu tinha com meu companheiro, mas isso é matéria da Justiça Estadual. E aí, a Justiça Federal tem ou não tem competência para tratar dessa questão prejudicial, que é, primeiro, o reconhecimento da união estável, para depois se ver reconhecida aí esse objetivo principal aí do autor da ação. E aí, pessoal, em 2013, nós tivemos esse julgado aqui do STJ, que foi definido num conflito de competência, que diz o seguinte: compete à Justiça Federal processar e julgar a demanda proposta em face do INSS com o objetivo de ver reconhecido exclusivamente o direito da autora de receber uma pensão decorrente da morte do alegado companheiro, ainda que seja necessário enfrentar a questão prejudicial referente à existência ou não da união estável.
A definição da competência estabelece de acordo com os termos da demanda e não a partir de considerações a respeito de sua procedência, da legitimidade das partes ou de qualquer juiz acerca da própria demanda. Assim, se a pretensão deduzida na inicial não diz respeito ao reconhecimento de união estável, porque se o objetivo fosse somente o reconhecimento da união estável, obviamente que a competência seria da Justiça Estadual. O que o STJ está dizendo aqui é que a união estável, aqui neste caso, é apenas o pano de fundo da questão. O objetivo mesmo é o reconhecimento da pensão por morte, tá certo? Mas apenas a concessão de benefício previdenciário deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal. Nesse contexto, ainda que o juízo federal tenha de enfrentar o tema relativo à caracterização da união estável, não haverá usurpação de competência da Justiça Estadual, pois nesse ponto somente será apreciado como questão prejudicial, possuindo a demanda natureza nitidamente previdenciária. Então não tem problema, se tiver ali a necessidade de, como questão prejudicial, verificar a existência de uma união estável pós-mortem, por exemplo, mesmo assim aquela ação tramita na Justiça Federal, porque ali essa questão é apenas uma questão de fundo, já que o pedido principal está relacionado a questões previdenciárias, como o reconhecimento da pensão por morte. Tudo bem? Compreenderam? Então, essa questão aqui, questão número 3. A Justiça Federal é competente para julgar demanda proposta em face da União com o objetivo de ver reconhecido o direito da parte de receber pensão por morte do suposto companheiro servidor público federal, mesmo que para análise do pedido seja necessário enfrentar uma questão prejudicial referente à existência da união estável, ainda que não apreciada pela Justiça Estadual, certinho, tá? Então, esse aqui está com base na jurisprudência do STJ, ok? Tudo bem? Podemos passar para a próxima, questão número 4. Aqui também, procurador de Estado. Assinale a opção que apresenta a medida adequada àquele que sofra de ameaça, de constrição judicial sobre bem de que seja possuidor. Então, olha só, aqui a gente tem uma questão que vai tratar sobre posse, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando de sofrimento de ameaça. Então, assinale a opção que apresenta uma medida adequada àquele que sofra a ameaça de constrição. Que tipo de constrição é essa? Uma constrição judicial, tá? Pessoal, aqui é que está a resposta da nossa questão. Quando ele fala em constrição judicial, o que acontece? Você tem um determinado bem, esse bem é seu, e ele sofre uma constrição judicial ou uma ameaça de constrição judicial. Você não está sofrendo uma ameaça de turbação por alguém, por A, por B, por Maria, por José. Você não está sofrendo uma ameaça de esbulho, de A, B ou C. Aqui a questão está falando de sofrer ameaça com relação a uma constrição judicial de um determinado bem que você tenha a posse. Que instituto é esse? Como é que a gente vai se defender? Através de quê? Vejam aqui que diz o artigo 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer uma constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro, tá? E os embargos, eles podem ser tanto do terceiro proprietário, inclusive fiduciário ou possuidor. Então, vamos lá. Por que não é um interdito proibitório, professora? Porque o interdito proibitório, ele é uma ação de rito especial, um procedimento especial previsto aí no CPC também para ameaças destinadas em relação à posse. Sim, é também. Só que no caso, como a questão fala em constrição judicial, eu acho, inclusive, que essa questão aqui, ela nem foi muito bem elaborada, porque precisava dizer, para ficar mais claro, que é uma constrição de um bem que você não faz parte daquela ação, para ficar mais caracterizado ainda os embargos de terceiro. Mas vejam, para ser um interdito proibitório, você precisa sofrer a ameaça na sua posse? Precisa. Mas não é em decorrência de uma constrição judicial. É de alguém, por exemplo, Maria, que está ameaçando
turbar ou esbulhar a minha posse. Aí eu posso já ajuizar em face dela o interdito proibitório. Manutenção e reintegração de posse também são ações possessórias, possuem procedimento especial. Inclusive, entre essas ações, vamos lembrar aqui, existe ali a aplicação do princípio da fungibilidade entre elas, tá? Se você faz um pedido, o juiz não está adstrito ao seu pedido. Ele pode, inclusive, conceder medida diferente da pleiteada, visando proteger a posse. Maravilha. A turbação vai ensejar o quê? O esbulho vai ensejar o quê? O esbulho enseja a reintegração. A turbação enseja a manutenção. E a ameaça, né, de sofrer esbulho ou turbação vai gerar a possibilidade de interdito proibitório, mas isso em face de A para B, de B para C, e não em razão de uma constrição judicial. Todas as vezes que você estiver ali diante de uma situação nas questões que vai falar que é o próprio juiz que está fazendo essa constrição, vai lembrar dos embargos de terceiro. Se essa constrição é indevida, é embargo de terceiro e você não faz nem parte daquela ação. Existem ali duas pessoas litigando a respeito de alguma coisa e, de repente, surge uma constrição sobre um bem seu. Então, a resposta da questão aqui, pessoal, é letra D, embargos de terceiro, tá bom? Olha só, com base no artigo 674. E aí, com base nos embargos de terceiro, vamos trabalhar aqui dois julgados importantes do STJ e recentíssimos, para vocês já saírem daqui atualizados. Primeiro, é inadmissível a acumulação de pedidos estranhos à natureza constitutiva negativa dos embargos de terceiro. O que significa isso? Vamos verificar aqui o julgado. Os embargos de terceiro possuem o quê? Uma cognição restrita, pois a sua análise limita-se tão somente ao exame da legalidade do ato judicial que culminou na constrição ou na ameaça de constrição sobre bens de terceiro, não possuindo assim natureza condenatória. Assim, considerando a cognição limitada dos embargos de terceiro, cuja finalidade é tão somente evitar ou afastar a constrição judicial sobre bens de titularidade daquele que não faz parte do processo correlato, revela-se inadmissível a acumulação de pedidos estranhos à sua natureza constitutiva e negativa, como, por exemplo, o pleito de condenação do réu à indenização por danos morais, tá bom? Então, tudo bem, A e B estão litigando em juízo. De repente, alguém lá indica um bem que não é nem de A nem de B, é um bem meu, certo? E o juiz manda recair sobre aquele meu bem uma penhora que eu considero indevida. Eu vou ajuizar embargos de terceiro para proteger e com a finalidade de quê? Proteger a minha posse, mas também retirar essa constrição indevida ou evitar que ela aconteça, porque está havendo ali uma ameaça de que ela aconteça. Essa é a única finalidade dos embargos de terceiro. A finalidade, então, é uma finalidade constitutivo negativa. Por quê? Porque eu viso apenas retirar uma constrição judicial indevida sobre o meu bem. Eu não posso aproveitar os meus embargos de terceiro e fazer pedidos estranhos a essa natureza. Ah, quero também que condene o réu dessa ação, porque ele indicou um bem e eu quero que ele seja condenado, por exemplo, a pagamento de indenização por danos morais em face da minha pessoa. Posso? Não posso, segundo o STJ. Vejam que é um julgado recente, de maio de 2021, tá bom? Esse aqui foi mais para a gente se atualizar mesmo. E o outro julgado é esse aqui, ó. A nulidade de negócio jurídico simulado pode ser reconhecida no julgamento de embargos de terceiro. De início, destaque-se que não se desconhece o enunciado da súmula 195 dessa Corte. Em embargos de terceiro, não se anula ato jurídico por fraude contra credores. Justamente porque, realmente, embargo de terceiro tem uma cognição aí bem limitada, como nós acabamos de estudar, tá certo? Porém, este enunciado é anterior ao Código Civil de 2002. É sabido que o Código Civil em vigor alçou a simulação como causa de nulidade e não de anulabilidade do negócio jurídico. E dessa forma, como regra de ordem pública, pode ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz da causa. Maravilha. Continuando, nesse sentido, o artigo 167 do Código Civil é claro ao prescrever que é nulo o negócio jurídico simulado, tá certo?
Essa, inclusive, foi a conclusão firmada no enunciado 294 da 4ª Jornada de Direito Civil do CJF, sendo a simulação uma causa de nulidade do negócio jurídico, pode ser alegada por uma das partes contra a outra. Dessa forma, é desnecessário o ajuizamento de uma ação específica para declarar a nulidade do negócio jurídico simulado, não havendo como restringir o seu reconhecimento em embargo de terceiro. Então, pessoal, percebam, esse também foi um julgado aqui de maio de 2021. Esse foi de maio, né? O primeiro que a gente estudou, da 3ª turma. E em abril, ele também, 3ª turma, julgou dessa forma. Então, vejam, para a 3ª turma do STJ, e são os julgados mais recentes, nós temos embargo de terceiro, uma ação de natureza constitutiva negativa de objeto pré-definido e muito restrito. Então, não devemos fazer pedidos estranhos, pedidos alheios ao objeto, como, por exemplo, um pedido de condenação de alguma das partes a alguma coisa. Mas, por outro lado, o próprio STJ, na mesma turma, tem entendimento de que é possível o reconhecimento em sede de embargo de terceiro de uma nulidade em relação a um negócio jurídico por conta da presença de uma simulação. Isso tudo por quê? Porque a simulação ela é reconhecida pelo Código Civil de 2002 como um defeito gravíssimo que gera a nulidade do negócio jurídico, tá bom? E aí, nesse caso, entendeu-se que por conta disso, que pode ser inclusive reconhecido de ofício pelo juiz, não seria o caso de exigir o ajuizamento de uma ação autônoma, independente, para se reconhecer simulação de negócio jurídico. Tudo bem, pessoal? Ótimo, maravilha. Compreenderam? Vamos lá agora para a nossa 5ª questão. Acerca de procedimentos especiais e de jurisdição voluntária, julgue o item que se segue. O município possui legitimidade para oferecer oposição em ação possessória proposta originariamente entre particulares. Nessa situação, o ente público poderá deduzir, conforme o caso, matéria referente a domínio de bem. Veja que essa questão traz município, mas nada impede que trouxesse ali união, tá? Então, assim, é um tema que vamos utilizar não só para municípios e para estados, mas também para os entes, os demais, né, entes federativos aí, tá certo? Então, vamos lá tratar desse tema aqui. Vejam só o que diz aqui o artigo 557. Na pendência de ação possessória, é vedado tanto ao autor quanto ao réu propor uma ação de reconhecimento de domínio. Aí tem a exceção, exceto se a pretensão for deduzida em face de uma terceira pessoa. Como assim, professora? Vejam bem, nós temos aí uma ação de natureza possessória, uma reintegração de posse, por exemplo. A litigando contra B. Nesse caso, nenhuma nem outra pode trazer ali uma alegação de domínio, ou seja, o que a gente chama de exceção de domínio. Não pode. Por quê? Porque o objeto é a posse. Posse e domínio, posse e propriedade são direitos diferentes, são direitos distintos reconhecidos de forma autônoma. Se fosse possível, dentro de uma ação possessória, alguém chegar, tipo assim, é como se fosse aquela apelação. Ah, eu tô aqui brigando pela posse, né? Aí você tá lá discutindo a posse. Aí depois você cansa de falar de posse e fala, não, mas tem que ser minha porque eu sou o dono. Entenderam? Não pode, porque posse e propriedade são institutos diferentes. Isso, inclusive, visa evitar que o proprietário, por ser proprietário e apenas por isso, tenha direito à reintegração, manutenção da posse de um determinado bem que ele havia dado a posse direta a uma outra pessoa, como, por exemplo, o inquilino. Entenderam a finalidade desse artigo? Então, não se discute domínio em ações possessórias, a não ser que essa discussão esteja sendo direcionada a um terceiro que não tem relação com essa ação possessória. Por exemplo, eu e uma outra pessoa litigando pela posse de um determinado bem, aí eu estou sabendo que fulano de tal está querendo me tomar aquele imóvel. Aí, contra esse terceiro, eu posso ter ali uma ação que visa discutir o domínio, tudo bem? É isso que está falando aqui no artigo 557. Aí veio, em 2018, o STJ e disse assim, ó, em ação possessória entre particulares, é cabível o oferecimento de oposição
pelo ente público, alegando-se incidentalmente o domínio do bem, como meio de demonstração da posse. Isso em 2018. E depois, um tempo mais à frente, o STJ editou a súmula 637, justamente para consolidar esse entendimento de que o ente público ele detém legitimidade e interesse para intervir incidentalmente na ação possessória entre particulares, podendo deduzir qualquer matéria defensiva, inclusive se for o caso do domínio. Ou seja, aqui nós temos como se fosse uma exceção ao que diz o artigo 557, porque o 557 é claro, durante a pendência de ação possessória não vamos falar de domínio, mas para o ente público é possível, porque o STJ entendeu que não é adequado, por envolver ali interesses públicos, ver, né, deixar o Estado, o ente federado, o ente público, ficar olhando sem poder fazer nada, quando dois particulares estão litigando sobre a posse de um bem que lhe pertence, entenderam? Então, para evitar essa circunstância, permitiu-se pela súmula 637 do STJ a alegação por parte do ente público, incidentalmente, quando tramita ali uma discussão sobre posse entre particulares, a alegação do domínio daquele bem. Tudo bem, pessoal? Compreenderam? Então, vamos voltar aqui à questão número 5. O município possui legitimidade para oferecer oposição em ação possessória proposta originalmente entre particulares. Nessa situação, o ente público poderá deduzir, conforme o caso, matéria referente ao domínio do bem. Pode sim, por conta da súmula 637 do STJ. Se fosse só com base no que diz o artigo 557, nós não teríamos essa possibilidade, certo? Mas como nós temos a súmula, aí é possível, ok? Vocês estão muito calados aí nesse chat, tá tudo bem com vocês? Ou é só concentração? Vamos lá. Passamos agora para um outro artigo que eu quero mostrar para vocês aqui, que é muito importante ainda sobre esse tema, é o 562, tá? Do Código de Processo Civil. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição de mandado liminar de reintegração ou manutenção. Se ele entender que a petição inicial não está devidamente instruída, aí ele vai marcar uma audiência de justificação, tá bom? Agora, olha só aqui uma coisa que interessa muito a vocês. Contra as pessoas jurídicas de direito público, não será deferida a manutenção ou reintegração sem liminar sem audiência prévia dos seus respectivos representantes judiciais. Então, vamos lá. O que está falando aqui? Quando a gente tem uma ação possessória, o juiz ele pode conceder liminarmente o mandado de reintegração ou de manutenção da posse. Por quê? Porque ele percebe que na petição inicial o autor já trouxe tudo aquilo que era necessário, inclusive já instruiu com o que era devido, tá certo? Então a petição inicial está ok. O juiz já pode liminarmente, o que significa sem ouvir a parte contrária, inaudita altera pars, deferir o mandado judicial de reintegração ou manutenção na posse. Mas quando nós estamos diante de pessoas jurídicas de direito público, há a necessidade de oitiva prévia do representante judicial. O juiz não poderia conceder esse mandado liminar de reintegração ou manutenção sem a oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público. Então, lembrem-se disso, tá? O juiz não vai conceder porque ali envolve direito público, direito e interesses públicos. Imagine se o juiz manda uma pessoa jurídica de direito público desocupar ali, reintegrando a posse a um particular, sem ouvir o representante judicial, poderia gerar graves prejuízos públicos, tá? Prejuízos ao interesse público, tá bom? Maravilha. Continuando, questão número 6. Julgue o item, aqui também questão de procurador. Julgue o item a seguir referente aos processos nos tribunais, aos meios de impugnação e às provas e ao processo de execução. De acordo com o STF, é possível a execução provisória de obrigação de fazer em face da fazenda pública, porque a essa modalidade executória não se aplica o regime constitucional dos precatórios. Então, antes de responder a questão, vamos trabalhar o tema.
É cabível a execução provisória de sentença que condena a fazenda pública ao pagamento de quantia certa. Então, houve ali uma condenação da fazenda para que ela pague quantia certa. Pode haver execução provisória dessa quantia? Resposta: não, pessoal. A jurisprudência, quando ela interpreta o artigo 100 da Constituição Federal, afirma que o precatório somente pode ser expedido quando? Após o trânsito em julgado da sentença que condenou a fazenda pública, tá certo? Se só pode ser após o trânsito em julgado, que o precatório pode ser expedido, então a parte credora não pode executar antes, tá? Por isso não vai caber execução provisória contra a fazenda pública no pagamento de quantia certa. Inclusive o STF já decidiu isso há bastante tempo. Não se admite, assim, execução provisória de débitos da fazenda pública, quantia certa. Agora, pergunto, é cabível a execução provisória de sentença que condena a fazenda pública ao cumprimento de uma obrigação de fazer? O que vocês acham? No caso da obrigação de fazer, a gente tem a possibilidade de execução provisória sim. É cabível, então, contra a fazenda pública, a execução provisória naquelas obrigações de fazer, de não fazer e também na entrega de coisa. Que coisa? Coisa diferente de dinheiro, porque se for coisa dinheiro, aí vai ser pagamento de quantia que não cabe a execução provisória, tá? Mas nessas aqui pode haver a execução provisória, porque neste caso, essas obrigações não estão sujeitas ao regime de quê? De precatórios, tudo bem? Olha só aqui o que disse o STF em repercussão geral em 2017. A execução provisória de obrigação de fazer em face da fazenda pública não atrai o regime constitucional de precatórios. Por consequência, admite-se então a execução provisória em face da fazenda quando estamos diante desse tipo de obrigação, certo? Voltando à questão, vamos lá. De acordo com o entendimento do STF, é possível a execução provisória de obrigação de fazer em face da fazenda pública, porque essa modalidade executória não se aplica o regime constitucional de precatórios. Gabarito aqui, certo, com base na explicação que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Compreenderam? Maravilha! Agora vamos passar para a última questão da nossa aula de hoje. Acerca dos procedimentos especiais de jurisdição voluntária, julgue o item que se segue. De acordo com regra estabelecida para o procedimento especial do inventário e partilha, a existência de dívida do espólio com a fazenda pública é causa impeditiva do julgamento da partilha. E mesmo diante de garantia de pagamento da dívida, o juiz deve sobrestar a sentença de partilha até que haja quitação total da dívida. Pessoal, esse tema aqui é um tema de inventário, né? Mas o importante é o fundo desse tema. Porque olha só, aqui no CPC está falando o seguinte, que paga o imposto de transmissão a título de morte, ITCMD, às vezes chamado só de ITCD, e juntada aos autos a certidão da informação negativa da dívida para com a fazenda pública, o juiz julgará por sentença a partilha. E aí vem o parágrafo único, diz, a existência de dívida com a fazenda pública não impede o quê? O julgamento dessa partilha. O juiz vai avaliar se há garantias do pagamento da dívida. Se ele entender que o pagamento está devidamente garantido, por exemplo, com a existência de bens suficientes para o pagamento do imposto, ele pode, então, sentenciar e partilhar os bens sem problema, ainda que haja a dívida. Ou seja, o que eu quero dizer? Que a existência de dívida do espólio com a fazenda pública não é causa impeditiva do julgamento da fazenda, tá bom? Do julgamento da fazenda não, do julgamento da partilha, certo? Então, aqui a questão diz, olha, de acordo com regra estabelecida para o procedimento especial do inventário e partilha, a existência de dívida do espólio contra a fazenda pública é causa impeditiva do julgamento da partilha. E mesmo diante da garantia de pagamento da dívida, o juiz deve sobrestar, ou seja, paralisar ali, né, o proferimento da sentença de partilha até que haja quitação total da dívida. Na verdade, esse impedimento só existiria se o juiz percebesse que não há garantias do pagamento da dívida,
tá? Mas havendo garantia de que o pagamento da dívida pode acontecer, o juiz não está impedido de partilhar e de sentenciar naquele inventário ou naquela ação de partilha. Compreenderam? Então, essa questão número 7 aqui do SEBRASP é uma questão errada, porque ela afronta o que diz o 654, parágrafo único do nosso Código de Processo Civil, tá certo, pessoal? Finalizamos nossa aula de hoje, vou deixar de novo aqui as redes sociais, @prof.lidiamarangon ou @asdefensoras. Se precisarem de mim, estou sempre na área, lá e aqui no Gran Curso Online. Espero que vocês tenham gostado, foi um treinamento rápido, mas é isso aí, é com esses treinamentos que vocês vão garantir muitos pontos na prova da AGU, tá bom? Contem sempre comigo, um grande abraço, pessoal, até mais.